Fala. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos, abraçados com carinho, aqui na cidade de Bilubiene, no estudo do livro O que é o Espiritismo, especificamente no capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita, item 143. Finalizamos o item desculpa, viu? Mas existe a observação do fim do referido item. Então, estaremos estudando o Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, questões 76 e seguintes. Para início, 776. 776 e seguinte. Ela é longa, então vamos por etapa, tá? Depois, a Revista Espírita, janeiro de 1862, Doutrinas dos Anjos Caídos, e, do mesmo ano, abril de 1862, Perfectibilidade da Raça Negra. Interessante, Marisa, que não sei se você se recorda, e justamente é a frenologia, que eu acho que Que já já vimos. estudamos. Já estudamos, sim. Já estudamos. Depois vamos ver com o que faremos, porque é longa ou ficaremos por alguns tópicos, porque já foi estudado e se encontra Tá. gravado aqui no canal. Sim, sim. Então, pode Pronto. compartilhar isso. Então, vamos lá. Lei do Progresso, capítulo 8, né? Lei do Progresso, Estado Natural, questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, aqui, Kardec faz uma distinção muito clara, né? O estado natural é o estado primitivo. Então, nascemos simples e ignorantes, né? A civilização é incompatível com o estado natural. Por quê? Porque a civilização vai trazer o progresso para a humanidade, como ele está dizendo, com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, estado natural, né? Ponto de partida da humanidade, é a infância da humanidade. O homem sendo perfectível, ou seja, capaz de alcançar a perfeição e trazendo em si o germe de seu melhoramento, ou seja, todo homem traz naturalmente esse germe de se melhorar. Essa é o impulso divino que nos leva a buscar cada dia nos tornarmos melhores em todos os sentidos, né? Então, como ele diz, trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana, e o homem progride na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Ou seja, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Entre essas leis está a lei do progresso. E no nosso estado natural existe em nós um impulso, o germe do nosso melhoramento intelectual e moral, que atende à lei natural do progresso. Porque a lei do progresso é uma lei natural, é uma lei divina. Todos nós, sem exceção, passaremos e nos submeteremos naturalmente à lei do progresso. Não existe ser humano que não queira se melhorar, né? Evidentemente, a não ser aquele que não tem consciência de si mesmo, né? Que tem um quadro
de debilidade, um transtorno mental, ainda assim, ele traz com ele esse germe de melhoramento e de progresso, né? Alguma Marizinha, dúvida? aqui nós nos estamos referindo, quando se fala humanidade, está se referindo ao planeta Terra. Mas é interessante que isso, como acreditamos que a vida em outros planetas é algo para Lei todos, natural para é todos, é todos. lei natural, lei universal, lei divina, ou seja, é para todos, né? Para todos. Alguma dúvida em relação a essa questão? Não, era só para deixar bem claro, porque para deixar bem claro sobre a humanidade, porque também, quando se fala humanidade, pensamos geralmente só no planeta Terra. E aqui Não. está bem claro que tudo é um progresso, tudo segue uma lei, a lei do progresso, então é para todos e todos, seja em que planeta for. Uhum. 777. No estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como da mais perfeita felicidade na terra, terrena? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Olha só que interessante, né? Apenas um acréscimo, né? Um comentário. Ontem eu estava estudando filosofia e justamente nós estávamos estudando o cinismo, que é uma escola filosófica, né? E o mote, o motivo, né, do cinismo é exatamente isso, é viver assim como ele diz, até eles não falam que é a felicidade do bruto, mas assim, o que ele propõe, esse filósofo, é que se eu não estiver enganado é Diógenes de Sinope, é aquele cara que vivia num barril, né? E que dizia que todas as necessidades terrenas, ele sim, e é aquele que andava sempre com uma lanterna procurando o homem verdadeiro, porque ele diz que não existia esse homem verdadeiro, né? Então me fez lembrar, né, quando ele diz aqui a felicidade do bruto, por quê? Porque o cinismo pregava exatamente isso, viver exatamente com as necessidades básicas, comer quando tem fome, beber quando tem sede, né? E por aí, não precisava de outras coisas. Então, eu achei muito interessante que eu fiz esse link na hora. 778. Aí diz, as crianças também são mais felizes que os adultos. A 778. O homem pode retrogradar para o estado natural? Não. E isso explica muita coisa, né? O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado da infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Portanto, veio bem a calhar, porque outro dia de vez em quando, eu rodo o YouTube para ver o que está se falando, né? Tanto de bom quanto de absurdos. E um dos absurdos que eu ouvi era um determinado lá canal, com o suposto espírito falando através do médium, né? Até com uma voz assim, digamos assim, impostada, uma voz bem tenebrosa, uma voz bem, né? Que vocês, não sei se vocês conhecem os Transformers, né? Que são aqueles carrinhos aquele filme americano que os carrinhos viram, né? Eu gosto muito dos Transformers, gosto mesmo. Mas a voz do Optimus Prime, que é o comandante, que eu gosto muito, é uma voz assim, aqui é o comandante Optimus Prime, né? Então era o médium falando pelo espírito assim, né? E dizendo que os espíritos maus iriam por um planeta absolutamente primitivo viver como os animais. Gente, como é que pode, né? Como é que pode? Enfim. E aí então ele Isso é diz, um canal espírita.
ele não se diz um canal espírita, mas eu não me lembro agora o nome, mas um canal espiritualista. Ah, Mas misturando um monte de coisa, entendeu, gente? Não, tá um balaio de gato. Se vocês percorrerem o YouTube, tá um balaio de gato. É inacreditável. É inacreditável. Eu fazia isso, Marisa, uns 10 anos atrás. Já estava. Agora a coisa degringolou de tal maneira que realmente não dá nem para. Não, é assim, o que se. Gente, e o pior é que os canais que se dizem espíritas, com, com entre aspas, pseudopsicografias ou cartas, sabe, de artistas famosos. Gente, meu Deus do céu, tanta bobagem, é inacreditável. Mas cabe a nós ter o senso crítico, né, análise crítica, enfim. mas isso é importante, por isso que é imprescindível, o estudo é sempre o que estamos repetindo constantemente. Falta de quê? De base, de alicerce da doutrina. Quando se tem a base, pelo menos um pouquinho, vai ser mais fácil distinguir, inclusive os falsos profetas, que está tão em moda hoje em dia. Aqueles considerados falsos profetas, que tem tantas coisas hoje em dia, mas é questão de O quê? Zé, é muito interessante nesse detalhe que você fala, e eu sempre me debati com isso, porque eu tive bastante participação no movimento, mas isso já faz 20 anos para trás. Eu sumi, evaporei, desapareci. Eu tive, inclusive, direção de centro, tal. Olha, pode vir o espírito mais iluminado descer no centro espírita, dar a palestra mais, a não ser que seja uma, não, nem vou falar isso, e dar uma sobre um tema que for, gente, ótimo. Aquilo ali, se a gente não faz a parte da gente, aquilo ali desaparece. Nada. Então, no centro é basicamente isso. O que se faz de estudo da doutrina, de um modo geral, é aquela coisa do evangelho, 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 que não é estudo do evangelho, de fato. Pergunta para essas pessoas que frequentam esses cursos, o que é o evangelho? Elas não sabem nem definir o que é o evangelho. Ah, essa é a Bíblia do Espiritismo, coisa parecida. E aí entra um problema sério. Ontem eu fiquei até com pena do Arthur Marisa, porque ele já está obsediado, né? Eu fui obsediado por muito tempo. Por muito tempo, porque eu não aguentava isso. Eu falei, para mim não, só tem um caminho. Porque quando eu entrei no Centro Espírita pela primeira vez, eu já tinha lido as 5 obras fundamentais da doutrina. Então, eu tinha um mínimo de condições. Uma primeira leitura que você faz é quase tábua rasa, vamos dizer assim. Agora, nós estamos. Eu adorei o Paulo com aquela linguagem. Nós somos todos ignorantes, um PhD, entendeu? Porque a profundidade dessa doutrina, que abarca o universo, ele é um parágrafo, gente. E o Paulo faz isso conosco toda semana. Então vem alguém e acha, falar de espírito, sou espírito. Não, não, isso é um processo que toma. E não existe isso. Infelizmente, não existe isso dentro dos centros federados. Esqueçam. Imagina, Centro. imagina. O espiritismo não veio para ser confinado num centro espírita. Aliás, nem a obrinha do professor Herculano, o centro espírita, mas tem tanta coisa. Agora, não quer dizer com isso que o centro espírita seja ruim, que ele não possa. Não, aquilo ali é uma tomada de conhecimento para quem vai por esse meio. Não foi o meu caso. A doutrina veio para mim assim, que eu já nasci meio às avessas. Eu estudei para padre, Uhum. mas eu sempre questionei. E o centro, infelizmente, não. Eu detestava aqueles estudos sistematizados. Eu falei, meu Deus do céu, estudo sistematizado da doutrina espírita é Kardec. Isso aqui é um absurdo. Inclusive com amigos meus que tinham bom estudo. Eu tenho meu ex-sócio do Brasil, era todo em 2 livros. Um deles, inclusive, eu revisei umas 2 vezes. Tal. Estudo sistematizado. Eu falei, cara, para com isso, bicho. Não fala mais nisso, que você, mais a pessoa ela adere ao movimento. Tem aquelas pessoas que estudam um pouquinho, começa a achar que conhece o espiritismo e adere ao movimento, aí acabou, é o fim. Ou seja um defensor.
E aquelas pessoas que vai lá para entrar naquela vibe do que o movimento criou, é tomar passe, é o fluidificado, essas coisas, aqueles estudos, não sei quantas vezes, da mesma obra, e Kardec, que é bom, nem se fala, Exatamente, lamentavelmente. Eu acho exatamente. interessante que estamos falando sobre o progresso em si, e vamos adentrar a marcha do progresso. O que eu acho muito positivo em tudo que está ocorrendo pela internet, que nós, por exemplo, aqui estamos nos reencontrando, almas queridas, simpáticas, porque senão não estaríamos aqui, e tudo tem um porquê e tem um motivo, que eu estou aprendendo tanto que antigamente, para mim, tinha que se fazer o evangelho no lar, e tudo isso com aquelas. Realmente. São dogmas, aliás, rituais. Quando eu vi, observando com estudo de uns 5 anos para cá, quando iniciei o estudo particular da Revolução Espírita, mudou completamente. Abriu, sabe, a mente. E como eu conversei com a Marizinha, esse rapaz, que eu esqueci o nome, lá que fez o Flash, que Ah, o explicou Hã? Raoni, Muito bom como ele explicou o que vem a ser o Evangelho no lar, que é nada mais, nada menos do que um estudo. Se cada um de nós tivéssemos essa consciência, não ficaríamos tão restritos aos rituais. E, como mais uma vez estão dizendo, tudo tem o seu tempo. Cada ser tem o seu tempo. E também, como aqui, temos que respeitar os limites, o tempo e a velocidade de cada um. Mas nada, nem ninguém retroage. Muito pelo contrário, progride. Não é isso, Marizinha? Então, vamos lá sempre, retornar. sempre. Pode, quando muito, estacionar, mas retrogradar, jamais. É. Exatamente. O Zé, com a sua permissão, eu preciso fazer aqui uma ressalva, e quando eu falo, com a condição que eu falo sobre o movimento espírita, eu sou sempre espírita, eu falo assim, ainda com uma casca assim, de uma certa frustração, porque eu tive problema sério com isso. Você sabe quem me ajudou bastante? O Paulo. Porque não é por aí. Mas eu tinha essa coisa dentro de mim, que eu já praticamente não. E depois que eu comecei a voltar a participar de alguma coisa, um tempo atrás, em termos de movimento, nessa onda de internet, um dos grupos, primeiro que eu cheguei, e aliás fiquei um certo tempo lá, é o Noel. Eu falei, grupo Noel? Eu nunca havia visto falar. E olha que eu conheço grupo de São Paulo, Brasil inteiro, antes de vir para cá. O nome fica conhecido. Eu falei, Noel, mas Noel não é aquele cara que faz música e tal, isso tem alguma coisa. E eu fiquei um tempo lá no estudo do Elton, parei por questão de tempo, depois continuei com a Sandra na segunda-feira, e vou te falar aqui, viu, Maria, o trabalho que vocês fazem no Grupo Noel, porque não tem nada a ver contra o Centro Espírita, contra as instituições espíritas, que elas são todas, mas, gente, quem não bota Kardec nos seus estudos de forma racional, de forma dialogar, de diálogo, como vocês fazem lá no... E eu falei, puta, olha, tem que... Eu falei, será que esse grupo é federado? Será que também não vem o caso, né? Pode até ser, se fosse o caso, mas eu fiquei comigo, eu falei, ó, eu tenho a impressão que não, mas o trabalho do Grupo Noel é extraordinário. E há muita coisa lá que se faz no centro, mas a forma com que se faz, a consciência do que é essa doutrina e o respeito que a gente deve ter, a gratidão por essa criatura chamada Kardec, nada pode vir. Por exemplo, eu costumo dizer que eu tenho culanite aguda, mas eu já tive alguns uns embates lá na fundação, onde eu sou colaborador há 12 anos já. Eu sou colaborador lá de. E vem temas assim, falou, gente, Kardec é de tudo, não interessa. Eu gosto de Herculano, adoro ele, aliás, eu aprendi muito da doutrina com a ajuda dele, com as obras dele, tudo, mas não interessa quem. Kardec, ele mesmo é o primeiro a falar, é a pedra de toque do Espiritismo, é Kardec. Então acabou. Se não faz isso, você está. O que? Era só isso, Marisa? Tá bom. Uma coisa para continuarmos sobre relação ao estudo,
que, lastimosamente, estudar dá trabalho. E ficamos naquela, como a Terezinha mesmo diz, talvez é a nossa primeira reencarnação como espírita. Em um dos estudos aqui, foi feito assim, que é muito repetitivo, que é isso, aquilo, e é repetitivo, esse é o estudo. Justamente o que nós, isso justamente é o estudo. Retornaremos, estamos aqui estudando, nossa senhora, eu até me esqueci de quantos anos estamos estudando o que é o Espiritismo. Mas vamos em busca das obras de Kardec, retornamos, agora mesmo tem as observações, quanto tempo iremos ficar nessas observações? Que consta que vamos também buscar, dentro das próprias observações, como fizemos, Marisa, outras. Isso, no caso aqui, por exemplo, está falando na Gênese. E vamos ver, se for o caso, se for necessidade, que é muito esclarecedor. Isso se chama estudo. Quem não quiser, quem achar que não seja conveniente, terá o seu tempo. Mas, sim, é repetitivo, mas abre a mente, abre o panorama. Abre o panorama. E por isso que se chama estudo. Por que eu estou dizendo isso? Houve isso. Não, porque está se repetindo muito, que é isso, que é aquilo, é muito chato, que é isso, não sei o quê. Mas faz parte. Faz parte. O estudo não é que você vai iniciar numa semana e vai terminar no outro. Não. E por isso que se chama estudo sistematizado. Neste caso, que eu estou me falando aqui, tá? Dentro do DEC, não estou me referindo ao que você comentou, tá? E era isso que eu gostaria de acrescentar, como uma lei do progresso, cada um tem o seu tempo, tá? Mas o estudo é progressivo. E é isso. Obrigada, Marisa. Vamos retornar? Aliás, vamos continuar? Vamos. 778. Não, 779. É o item 2, Marcha do Progresso. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Isso é muito interessante, né, gente? Porque com o advindo da pandemia, que foi possível todas as atividades, de modo geral, se voltarem virtualmente, ela tem um alcance muito maior, né? Tanto é que nós temos pessoas nos estudos, que às vezes do Japão, de Portugal, né, da Suíça, enfim. Então, a amplitude, aqueles que não estão mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Nós pudemos ver o quanto nós, e eu me incluo nisso, ampliamos o nosso leque de conhecimento e de forma aprofundada da doutrina espírita, lendo cada frase, estudando, pesquisando. E aí é que está. Eu entendo, sabe, Zé, essas pessoas que dizem que é repetitivo, porque nunca se dedicaram a esse tipo de estudo. Porque, na realidade, não é que ele é repetitivo, ele vai buscar cada vez mais a consolidação do conceito, do princípio, do ensinamento na obra como um todo. Então, se nós lermos aqui um conceito que nós identificamos, e nós identificamos que tem lá no céu e inferno, nós vamos no céu e inferno, olhamos, abrimos, lemos, estudamos, concluímos e voltamos. E isso realmente é estudo, né? Então, o progresso não adianta, ele se faz dessa maneira também. É só nós olharmos há 4 ou 5 anos atrás, que nem conhecíamos toda a história da deturpação, da deterioração, né, da deturpação, né, das obras, né, da Gênese e o céu e o inferno. Então, e aqui, quando diz os mais adiantados ajudam os outros a progredir, não que nós sejamos professores, ninguém é professor, somos todos estudantes da doutrina espírita, mas muitas vezes nós podemos clarear, sim, a dúvida de colegas, né? Que têm, às vezes chegam e perguntam, olha, pensando bem, como é que é quando a gente morrer mesmo? O que vocês espíritas dizem, né? Aí não somos nós espíritas que dizemos, são os espíritos que dizem, né?
Eles que nos trazem como é o processo de separação do corpo físico. Então, é muito importante nós entendermos isto, né? Ajudar os outros a progredir, criar oportunidades, é isso que é o trabalhar para o coletivo, né? É servir a todos, em todos os sentidos. Eu acabei de ver no Instagram, e por sinal o rapaz fez, fez segundo grau com a Ana Paula, que faz comigo a Revista Espírita. Ele é dono de um restaurante na Zona Norte, e tem uma foto do cozinheiro, porque eles distribuem 200 marmitas por dia, né? Já é um trabalho que ele faz há muito tempo, para as pessoas de rua, tudo. Mas tem uma foto no Instagram que é o cozinheiro dando de comer na marmita para uma pessoa que não tinha as mãos. E aí vem um textozinho, né? Então é assim, ele tem a certeza que o trabalho dele deu certo, né? Porque é isso que é servir. Nem sempre o ser humano está precisando só de uma marmita, de um cobertor, de uma sopa, de um pãozinho, sabe? Às vezes ele está precisando que você dê a comida na boca dele porque ele não tem as mãos. E por aí vai. Então, esse servir, esse ajudar, ele é infinito. Ajudar é só daqui até ali. Não, ajudar é infinito. O que você puder fazer pelo outro, você faz, né? Isso me lembra São Francisco de Assis, né? Que tirou a roupa, né? E deu para aquele que estava com frio e ficou nu e foi considerado inicialmente, estava doido, né? Tirar a roupa em praça pública, dar para alguém que estava sem roupa, passando frio, enfim. Então, esse servir é muito mais amplo do que nós imaginamos. O Paulo fala muito isso. Às vezes você. Aliás, outro dia, uma das pessoas que estudam conosco contou, elas têm um grupo que eles distribuem sopa, né, no inverno. E aí começou a vir o verão, tudo, e eles deram uma paradinha também, não me lembro por quê, e depois voltaram. Aí, quando eles voltaram, a primeira vez que eles voltaram, um dos moradores de rua falou assim: Poxa, até que enfim que vocês voltaram, que bom. A pessoa falou: Ah, estava com saudade da sopa, né? Ele falou: Não, estava com saudade de conversar com vocês. A sopa é o de menos. Era isso E que eu é ia falar. Eu ia falar, como num país materialista onde vivo, que as pessoas que, no caso, eu estou dizendo aqui na cidade onde vivo, Bien, porque cada região, como aqui as regiões são independentes, a parte social é muito forte. Quem está com os documentos todos em ordens, como Schwarz, que não esteja no negro, eles recebem ajuda da cidade. Moradia, dentista, tudo, o básico, é obrigatório. Mas o que falta? Conversa, você escutar. Olha, gente, quando eu dou um abraço, eu como latina, ainda muitas vezes me espanto. Quando eu dou um abraço, as pessoas ficam duras. Não estão acostumadas a receber abraço. Não acostumadas. Uma senhorinha que desencarnou aos 101 anos, 101 anos, estava no asilo com a minha sogra. Quando eu chegava com carinho e beijava, ela ficava assim, assustada, e não gostava. Com o passar do tempo, principalmente aqui, tem muito idosos. A população é imensa. Agora está mudando. O vizinho que saiu aos 95, o vizinho da parte de baixo, onde estou morando atualmente, que eu mudei, que eu comecei, também ficava assim. Com o passar do tempo, o que acontecia? Quando eles eu chegava e passavam a dava um beijinho, ele limpava o rostinho, porque estava com problema, sim, alguns problemas, e esperando. E essa idosa que estava com minha sogra, desencarnou, já dava um sorrisinho e já esperava a nossa visita. Você vê que não é só o material, existe
existem tantas outras formas de sermos úteis e não ficar pensando, eu sou útil. É algo, como dizemos aqui, natural. É natural. Então, é muito importante tudo isso que estamos conversando, porque a população mundial, muitos estão apenas necessitando que se escute. Não é? Estão sozinhos aqui, as pessoas desencarnam sozinhas, vão ser encontradas 3 dias, se não uma vez, uma semana depois, porque não tem parentes. Desencarnadas, mortas no apartamento. Então, essa é a nossa realidade. O que você não pode tocar, você não pode tocar no vizinho e incomodá-lo. Negativo. Entendeu? Então, você vê, tudo vai naquilo que nós estamos conversando. Progresso. Aqui está se transformando. Com o quê? Com a migração dos estrangeiros, com essa contato constante, está mudando, está progredindo. E há uma aceitação melhor em relação aos estrangeiros. E o quê? Recebendo, se transformando, se tornando mais sensível. Você vê? Olha como nós estamos conversando sobre tudo é natural e é progressivo. Obrigada, Marisa. Alô, Elza. Schönen guten Morgen. Oh, pronto. Boa noite, boa tarde para você. Eu já ia falar alemão com a menina, é mole? Joelsa, Marisa, é que a vocês gente tem sabem, no mesmo horário seu, Zélia, o Evangelho no Lar Campanha Mundial. Eu saí correndo, falei, hoje eu quero pegar um pouquinho, pelo menos, para ouvir a Marisa, que nunca consigo, né? Você alastra outro Evangelho lá, mas dá tempo aqui um pouquinho, pelo menos um pouquinho, está com vocês aqui. Muito obrigada, Bem-vinda, Zélia. irmã. De que nada. bom. Mas, e assim, Zélia, nós temos muitas realidades de outras culturas dessa maneira. Meu sobrinho é diretor da Mitsubishi aqui no Brasil. E já 3 vezes ele foi para o Japão. Nunca tinha ido. Aliás, ele era de uma empresa alemã, foi para a Alemanha várias vezes, conheceu a cultura alemã. Depois foi convidado pela Mitsubishi, foi para a Mitsubishi, foi para o Japão. Já a 3ª vez. É a mesma coisa, eles não abraçam, não beijam, não têm contato. Pai não beija filho, mãe não beija filho. Então, vejam, o que nós podemos levar às vezes, né? E na Alemanha a mesma coisa, a experiência dele na Alemanha a mesma coisa, né? Então, nós vemos essa. Paulo uma vez disse: às vezes você vai dar o cobertor, ele disse: não, não quero, obrigada, eu tenho. Porque ele não precisa de um cobertor, mas ele precisa de alguém que sente ali do lado dele e ouça a sua história, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Às vezes, nós achamos que o nosso ser útil, a nossa caridade, vai ao fato de distribuir cesta básica, distribuir sopa, distribuir cobertor. Tudo bem, faz parte. Mas e o lado humano? E o lado da inclusão? Uma vez eu estava caminhando, quando eu morava ainda em São Paulo, na rua, e a hora que eu ia, né, no sentido fora da minha casa, né, tinha uma gari varrendo a rua. Quando eu vinha voltando já para retornar para minha casa, ela disse assim para mim: a menina trouxe guarda-chuva, se não trouxe, aperta o passo porque vai chover. Aí eu continuei, falei, obrigada, continuei andando, depois eu voltei, falei, não, voltei, falei, como é seu nome? Aí ela falou o nome dela. Eu falei, olha, muito obrigada de você ter se preocupado e me avisar para eu apertar meu passo porque vai chover. E aí a gente começou a conversar. Então, essas pessoas, elas são absolutamente invisíveis para a sociedade. Ninguém sabe da história delas. Ninguém sabe da história deles, delas. Eu fico, assim, impressionada com o bom humor dos lixeiros recolhendo o nosso lixo, cantando, dando risada, brincando um com o outro. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Olha só. E às vezes, quando é uma ladeira, como eu já presenciei aqui em Itatiba, né?
Um fica caçoando e provocando o outro para saber se vai dar tempo de pegar o caminhão, porque eles têm que ter um preparo, porque o caminhão vai andando e eles têm que alcançar o caminhão para depositar o lixo. Então, quanto mais nós voltamos o nosso olhar para as pessoas mais simples, para as pessoas que exercem as tarefas mais básicas, e nós podemos conversar um pouco com elas, mais nós aprendemos sobre a vida. Marisa, posso fazer uma colocação, Zélia? Claro. Então, só para. Agora você me lembrei da mensagem linda sobre o anjo guardião do quarteirão, não é? Que muitos desses garis que você está comentando são benfeitores espirituais reencarnados como garis para proteger o quarteirão, o prédio, a rua que ele trabalha, a área, não é? Com a capacidade espiritual deles. Então, porque essa mensagem que tem, né, do anjo guardião, eu vou achar essa mensagem que eu vou mandar para a Marisa e para a Zélia, porque é muito interessante. E é justamente isso, né? Eles são invisíveis para nós, mas eles são iluminados aos olhos de Deus, né? O Daniel Exato. trabalha muito com eles, né? Então, agora há pouco você falando, a carrinha passou aqui, ó. Eu olhei subindo aqui, carregando, que é a minha área, né? A derrota deles. Tá. Então, é só isso. Sabe, eu digo para vocês que eu tive algumas experiências em relação a isso, vou contar só mais dois para a gente ver como a gente às vezes se surpreende na vida. Quando eu morava em São Paulo, eu levava minha neta todo dia na escola, né? Ali na Vila Mariana. E ali tinha, às vezes, 2 ou 3 rapazes, assim, drogados, moradores de rua, né? E um deles muito moço, bonito, gente, bonito. E eu todo dia levar a Lívia na escola. Um dia, atravessei a rua, ele virou para mim e falou assim: Ô vó, me dá um abraço. E eu confesso para vocês que na hora, as minhas pernas tremeram, eu fiquei vermelha, fiquei sem graça. Eu nunca tinha dado um abraço num morador de rua, numa pessoa drogada. Nesse dia ele estava sóbrio, mas ele tinha algumas sequelas assim de tremor. E aí eu atravessei a rua, pus a Lívia na calçada, a hora que ele falou: Ô vó, me dá um abraço. Eu falei: claro. Eu abri os braços e dei um abraço nele, né? Mas eu confesso para vocês que o meu coração disparou, eu fiquei vermelha, as minhas pernas ficaram assim meio frágeis, né? E aí eu me dei conta disso, gente, que eu nunca tinha dado um abraço num morador de rua. E aí eu fui para a escola e a Lívia sempre me acompanhando. Teve perto do colégio uma pessoa que estava sentada no chão, eu não tinha visto. E a Lívia virou para mim e disse assim: vovó, por que as pessoas são assim? Falei: assim como, filha? Você viu que as pessoas estão olhando e passando na frente daquele moço com cara de nojo, com cara assim, de repulsa? Vó, ele não tem culpa se ele teve que fazer as necessidades dele na rua. Porque ela viu que aquela pessoa tinha precisado, de certa forma, né, urinado na rua, e as pessoas estavam passando assim bem ao largo com cara, né, de desprezo. E aí eu conversei bastante com ela. Então, as crianças vêm pelo exemplo. Elas vêm pelo exemplo. E outro dia, só para a gente terminar esse pedaço, por que eu estou falando isso? Pelo ser útil, né? Pelo ser útil. Ela chegou para mim e falou: sabe, vovó, outro dia nós fomos estacionar na escola e o vovô ia estacionar, aí ele falou assim: não, aqui não, porque aqui eu vou atrapalhar as pessoas que vêm não sei de onde e pôs o carro em outro lugar. Aí ela virou para mim e falou assim: vovó, o vovô pensa nas pessoas, né? E eu falei: pois é, minha filha, mas é assim que nós precisamos ser, pensar nas pessoas sempre, né? Então, esse ser útil tem uma amplitude infinita, infinita. Vai desde a gente ajudar um idoso a pegar uma sacola e subir num ônibus, que os ônibus aqui em São Paulo agora estão melhores com os degraus mais baixos, mas antes não, muito altos, subir ou descer, né? O olhar, nós, alguém falou isso para mim ontem em algum estudo, o nosso olhar está mudando para melhor. O nosso olhar está voltando para o próximo. Tá? Está voltando para o próximo. E tem que ser assim. Nós temos que constantemente voltar o nosso olhar para o próximo. Isso é ser útil.
né? O outro não precisa nem pedir. A gente é sempre proativo. Outro dia, numa vinda de São Paulo, paralelo ao meu banco, tinha uma moça nova de tudo, com uma bebê de colo, a mochila dela, a mochila da bebê, mais a bolsa dela e a bebê. Quando chegou aqui em Itatiba, alguém que estava na minha frente virou e falou para ela e falou assim: espera um pouquinho, moça. A hora que o ônibus chegou, uma pessoa que estava esperando por esta outra, ela falou: sobe aqui, por favor. Vamos ajudar essa moça. Você pega a sacola dela, eu pego a mochila da nenê para ela descer só com a nenê. Como que aquela moça ia descer do ônibus? Com a mochila dela, a mochila da bebê, mais a bebê e ainda a bolsa. Então, significa que as pessoas estão mais atentas para o seu próximo. E é só assim que nós vamos progredir, nós vamos evoluir, quando nós voltarmos o nosso olhar para o nosso próximo. Cada vez mais que a gente... Somos instrumentos, né, Marizinha? Sem percebermos, onde quer que estejamos. Finalizando os causos, estava aqui limpando e, de repente, cantando, porque quando eu estou limpando aqui as escadas, que é um trabalho que eu faço, cantando, aí apareceu uma pessoa de um país e falou comigo, boa noite, em português, porque é português. Oi, tudo bem, tudo bem. Dá licença, desculpa estar te incomodando, assim, que isso, minha irmã? Vai na paz. Ela olhou para mim, fechou a porta e depois mandou no WhatsApp. Muito obrigada. Eu não entendi nada. Aí eu assim, eu te enviei alguma mensagem equivocada, porque eu não sei o que eu fiz. Aí, não, é que eu estou com um problema, estava muito desesperada, e quando você falou, vai na paz, minha irmã, eu senti essa paz que você transmitiu, pelas palavras. Olha como nós somos instrumentos constantes, sem percebermos. O tempo todo, o tempo todo. Isso. Muito bom. Agora vamos, então, para 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Ver itens 192 e 365. Quer voltar lá, Zélia? 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e tornar-nos espírito puro sem passar pelos intermediários? Resposta dos espíritos: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Nós temos, por condicionamento e até por ignorância no sentido de conhecer o processo, achar que a nossa evolução moral, ela é restrita, porque nós temos os sentidos, nós estamos no cativeiro da carne. E achamos que, muitas vezes, as leis do mundo corpóreo são as mesmas do mundo espiritual. Não são. São de uma amplitude muito maior. Então, quando ele diz aqui, por ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna e permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Agora, nós que estamos cada vez mais estudando os atributos de Deus, perfeição, bondade, misericórdia, inteligência suprema, soberana justiça e bondade. E se nós somos o reflexo de Deus em nós, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, como o próprio Emmanuel diz, eu li outro dia uma mensagem de Erasto falando sobre a mediunidade, que ele diz assim: ide, pois, e acreditai nos processos da mediunidade, ainda que não sejais vós o instrumento dela, pois o Espírito de Deus vos conduz.
Quando eu li aquilo, eu confesso para vocês que eu senti assim um frio na espinha, porque o Espírito de Deus nos conduz. E para que o Espírito de Deus nos conduza, no meu entendimento, nós precisamos ser dignos disso. Nós precisamos corresponder a essa misericórdia, a bondade divina que nos conduz. Erasto diz: o Espírito de Deus nos conduz. Então, como anda o nosso progresso moral? Porque o progresso intelectual, livro a gente abre, lê, estuda, mas a moral a gente age. A moral é como nós agimos, como nós conduzimos a nossa vida, como nós tratamos o próximo, o reconhecimento que nós temos dele, as nossas atitudes, né? E eu me lembro, a gente vai lembrando, né, de Francisco de Assis, e de pregar o evangelho. Se necessário, use palavras. Se necessário. Porque as nossas ações dizem muito mais, né? Então, nós, às vezes, quando pensamos na perfeição, é como ele diz aqui, há qualidades que ele, o homem, desconhece e nem pode compreender. Imaginem vocês. Se nós fôssemos falar das virtudes agora, bondade, fraternidade, amor ao próximo, perdão, compaixão, justiça, fraternidade. Mas vejam, existem infinitas virtudes, como ele diz aqui, ó, que a gente nem compreende. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E aí eu faço uma paradinha aqui. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. A nossa consciência é a voz condutora que nos permite, através da vontade, escolher agir ou não agir de acordo com as leis divinas. E aí, quando nós vamos, né, estudar lá no espiritualismo racional o que é o senso moral, o que é a consciência moral, o que é o sentimento moral, Paul Janet diz assim, lá no Pequenos Elementos da Moral, é preciso, primeiro, que o homem conheça as leis divinas. Se ele não conhece, como é que ele pode achar o que é certo ou o que é errado, escolher? Depois que ele conhece, é preciso que ele as compreenda. Depois que ele as compreenda, é preciso que ele as aceite como verdade. Então, por exemplo, lei de justiça, amor e caridade. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse para você. Lei de justiça, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então, quando eu compreendo e aceito como verdade, diz Paul Janet, aí sim é a aplicabilidade em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, a amplitude disso é imensa, é imensa. O conhecimento e a moralidade é fundamental para o exercício das nossas ações. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Tão lógico isso. Às vezes nós ouvimos de pessoas, e às vezes até espíritas mesmo, tudo bem, tem as reencarnações sucessivas, eu vou deixar para a próxima, porque, né, o mundo está difícil. Não. Justamente as situações de dificuldade na nossa vida são para nós exercermos a nossa inteligência, o nosso bom senso, a nossa vontade, a nossa razão. O que Jesus falou? Reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estás a caminho. Eu vou deixar para a próxima encarnação? Eu tive lá uma diferença com a Nice, eu vou dizer, na próxima encarnação a gente resolve isso. Não!
Claro que não. Quanto mais nós pudermos passar na condição de espírito com a nossa consciência tranquila, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no Sede Perfeitos, tem um item chamado O Homem no Mundo. E ele termina esse parágrafo dizendo: sede felizes com as vossas condições terrenas. Entretanto, que não se levante um véu por uma má ação, por um mau pensamento daqueles que vos amam. Então é isso, sabe? É isso, nós levarmos a nossa vida terrena com amor, com sabedoria, com alegria, com bom ânimo, com coragem, com incentivo, mas procurando também olhar a vida com os olhos do espírito, preparando a nossa felicidade futura. É como dizer, eu não preciso desencarnar para saber o que é felicidade futura. Eu não preciso desencarnar para ter a certeza de que o espírito é livre. Eu posso fazer isso aqui agora, enquanto eu estou encarnada. Né? É isso que nós devemos levar sempre em consideração. Então, quando ele diz, né, a 192, sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Ou diz que vai resolver na próxima. Elzinha, um beijo no seu coração. Marisa, Oi, eu teria uma pergunta. pois não. A reconciliação. Aí vamos supor, você procura uma pessoa, essa pessoa que você está com problema, você a procura para poder se reconciliar. E ela não aceita. Então, como é que seria isso? Como é que ficaria a situação? Meu entendimento é assim, nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós procuramos alguém, dizemos, olha, eu quero conversar com você, eu quero pedir perdão, eu quero pedir desculpa, eu quero me reconciliar com você, porque você é uma pessoa importante para mim. E eu não quero ficar com essa situação que muito tem me incomodado. A pessoa diz assim, não, não quero saber, problema seu, sinto muito, o que você fez está feito, e não quero. Você não pode fazer nada, a não ser orar por essa pessoa. Porque a sua parte você fez, Marinete, né? Uhum. A sua parte, você tomou iniciativa, você foi, você quis se reconciliar. Você não pode decidir pelo outro, você pode decidir por você. A sua consciência ficar tranquila, você procurou, você, como diz, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Agora, a pessoa não quis, você fez a sua parte. A sua consciência está tranquila. Aham, entendi. Tá, obrigada. É assim que eu vejo. Se os demais quiserem colaborar, Sim, eu acho que também é respeitar o tempo dele ou da pessoa. Porque se a Marinette ou eu, digo por mim, viu, gente? Estou com a minha consciência tranquila em relação a essa pessoa, mas ela está magoada comigo, porque é uma mágoa, muitas vezes, que nós nem sabemos por que a magoamos, vamos procurá-la e ela não aceita a pessoa? Fizemos como a Marisa falou, a nossa parte, mas podemos também estar continuando a fazer, através de orações, envolver essas pessoas com carinho, com amor. Não é só a fala, não é só, às vezes, o ato. Não, é muito mais além. Envolver essas pessoas. Uma coisa que eu aprendi na adolescência, quando não sei quem, no centro espírita, envolva a pessoa em amor, energeticamente, por pensamento, transmita um buquê de flores a ela. Então, aí assim, não, mas eu já tentei até isso. Assim, continue. Um dia, espiritualmente, ela vai aceitar, mas não desista. Porque se essas pessoas estão assim, muitas vezes fizemos tanta coisa que nem percebemos. E é verdade, gente, muitas vezes falamos coisas que nem percebemos. Agimos de uma forma que estamos
machucando as pessoas sem percebermos através dos nossos egos. Então, é de não desistir. Se ela não aceitou, continue. Oração, envolvê-la com o melhor que há em nós. E é isso. Eu também penso assim, porque tem casos muito graves na nossa família, gravíssimos. E que muitas são as vezes que temos que ficar calados e esperar o tempo. Mas esperar no sentido de respeitar o limite e o tempo daquela pessoa. Como nós estamos estudando sobre progresso, tudo tem o seu tempo. Agora, impormos o nosso ponto de vista, aí que é meio... O nosso querer, não, eu quero que ela me perdoe, também não é bem por aí. Porque nós estamos estudando sobre o progresso. Tá? Obrigada, Marisa. Vou lá compartilhar novamente. Antônio tinha falado alguma coisa, mas o microfone estava fechado quando eu perguntei. Alguém gostaria de falar alguma coisa, Antônio? E na verdade, agora que eu percebi que estou fechado ainda. Não, o que você falou é perfeito, é isso aí. A gente. E aí, com esse acréscimo da Zélia, eu até gostaria de falar, quer dizer, essa situação, inclusive, dentro da família é muito comum, tal. E esse tempo do outro é dele. Agora, da minha parte, eu não preciso esperar esse tempo dele. Entendeu, Marisa? Porque a iniciativa é minha. Uhum. É minha. Porque aí Sim. eu tô me fazendo a minha parte e muitas vezes eu me sinto numa urgência de fazer isso. Até Uhum. porque eu posso ter dado causa. Se não deu causa, pior ainda. Se você acha que você tem com sua consciência de que você não deu causa e a pessoa está lá, pior ainda. Aí mais necessidade você tem que falar, gente, para aí, o que está acontecendo aí? O que eu fiz de errado? Eu sou muito organizado e eu tenho muito essa necessidade. Eu me comunico muito com as pessoas, principalmente dentro do grupo da família. Quando eu vejo a família. Também eu sou meio duro, eu sou duro na queda. O cara nunca fala com você, fala 1, 2, 3, aí lá, anos depois, tá precisando de uma coisinha, vem lá, eu falei, bicho. Ou então você liga para a pessoa, eu costumo ligar para as pessoas de surpresa. Por exemplo, eu não gosto de ficar dando parabéns em grupo social, detesto esse negócio de grupo, essas coisas formais, um grupo de internet que virou uma coisa muito terrível. Então, a pessoa nem me está esperando, eu ligo lá. Pô, você está sumido, né? Muitas vezes, como é coisa de parente, ou então amigo muito próximo, faz o seguinte, pega eu sumido ou nós estamos sumidos? Pega o seu WhatsApp aí, veja qual foi o último contato que você fez comigo nesses 4 ou 5 anos, porque as pessoas também são hipócritas nesse sentido do relacionamento humano, e a gente tem que quebrar isso muitas vezes, nem só esperando que a gente tem que, né? E em família, então, mais ainda, né? E a família já está junto, a gente sabe por quê, né? Família de sangue não diz nada, né? A família é espiritual, né? Verdadeiro laço de família é espiritual. E o que a gente mais tem é isso no meio de família. E não é primo, é irmão, é irmã. Eu mesmo venho de uma família grande, enorme, entendeu? 11 filhos. Isso é tão comum e depois o tempo vai passando, você não deve ficar. Outra coisa, eu não gosto de ser condescendente com coisas que o bom senso nos diz que não está correto. Tem alguma coisa. Peraí, vem cá. Eu te fiz alguma mal, eu fiz alguma coisa que eu não saiba. Se eu fiz, olha, por favor, me desculpa, porque eu estou estranhando o seu. Mas aí a pessoa se fecha naquele. Aí é o problema dela, né, Zé? Então, mas é isso aí. Porque a pergunta da Marinette, né, foi muito direta. Sim. Isso acontece, eu entendo a pergunta dele, isso acontece. É. Tipo, ela fez a parte dela, que a outra pessoa. Exatamente. Aí, Marisa, eu gostaria de complementar. Posso voltar um pouquinho atrás na questão do conhecimento da moralidade? Claro. Como a leitura que fez, porque nós entramos nesse assunto em seguida. Esse é um ponto assim, de muita profundidade, eu acho, na vida da gente. A moralidade, a gente é uma coisa que diz muito respeito a nós, né? Eu, por exemplo, não aceito ninguém vir me dar, vir pregar a moralidade para mim, vir dar o sermão de Lição de moral. coisa que no movimento espírita virou aquela coisa de pureza, aquela hipocrisia. Eu detesto isso, e não aceito para mim. Para mim, não aceito. E a gente
sabe disso. Se a lei de Deus está na nossa alma, no nosso coração, a gente tem consciência do que a gente faz errado e até do que a gente precisa. E essa moralidade, ela se completa na relação. Então, se eu tenho na minha, se eu não tenho a convicção, a consciência que eu não faço mal, não quero mal, não faço mal, isso é aquela coisa. Não fazer o bem não quer dizer muita coisa. Aí vem o outro lado, a gente faz isso. Mas isso é uma coisa que, individualmente, a gente quase que é forçado a isso. Agora, a questão do conhecimento, aí está bem claro, conhecimento e moralidade. E depois, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E essa coisa do conhecimento e da instrução é muito fundamental, porque é muito comum essa coisa de você abdica dessa responsabilidade inadiável, tá? Por conta de preguiça, essa coisa. Aí você começa a valorizar os outros. É porque fulano. Aí o que acontece? Por exemplo, dentro do movimento, fulano, né? Fulano, vai ser uma palestra de fulano, ciclano, betano. Muitas vezes você não entende nada do que ele falou, mas aquela coisa de elogiar. Não, o conhecimento é uma necessidade inarredável imposta ao espírito, porque essas duas coisas, a nossa perfeição, o nosso melhoramento, mas projetando isso mais para um futuro mais distante, só vai acontecer com o conhecimento e com a moralidade. E o conhecimento, eu tenho por convicção própria, porque eu sou um espírito difícil, eu sei, eu imagino, eu não gosto nem de pensar muito no meu passado, mas a gente se conhece, certo? Eu sou muito duro, muito assim, pelo fato de eu ser muito metódico, essa coisa toda, muitas vezes a gente peca, a gente comete muito erro, a gente é muito, exigir muito das pessoas, aí a gente passa num processo, começa a exigir da gente, a gente tem que exigir da gente. E essa coisa, dessa necessidade, na realidade, de buscar o conhecimento, como é que uma doutrina, como a doutrina espírita, que abarca o universo, que tem uma linguagem tão clara, insofismável, para qualquer pessoa que saiba somente ler. Não precisa ser muito instruída para isso, não. E a pessoa não, eu não gosto de ler, eu não gosto, quer dizer, isso é um absurdo. É por isso que nós nos encontramos, onde nos encontramos, em termos de humanidade, que a humanidade, de um modo geral, é preguiçosa e não quer mesmo essa coisa de gostar de ler. Quanta gente deu a vida para possibilitar a linguagem, o livro ou coisa parecida. Aí nós estamos aqui no século das luzes, né? 2000 anos depois de Cristo, depois de tantos mais mil depois de outros grandes filósofos, por exemplo, de Sócrates, e voltando atrás até, aí fala, eu não gosto de ler, eu detesto ler, mas aí quando tem qualquer possibilidade de provar o conhecimento que as pessoas têm, é a primeira a pular, né? Aí diante de uma doutrina, como a doutrina espírita, nós nos dizemos espírita, vamos ao centro toda semana, ou coisa parecida, aí você fala, qual a obra espírita que você já leu? Eu li na janela, não sei das quantas, lá no periquito que passou pela janela, pelo vidro. Tem umas obras mediúnicas que virou no movimento espírita, isso aí né? Não, E muitas vezes falam, já li, já. Qual? Eu quero saber qual. Não, mas eu não sou muito de ler, não, sou muito de. Gente, pelo amor de Deus. E outra coisa, não tem como o conhecimento de uma doutrina, da clareza da doutrina espírita, não forçar você, praticamente forçar, eu uso o termo forçar, pode ser muito, mas não mover você a melhorar o seu procedimento moral com o seu ser humano. Não há como. Então, não tem essa, isso é de uma importância assim. E essa deveria ser a linguagem, tem que ser a linguagem de quem está envolvido em aspecto de liderança para divertir isso. Gente, pega as obras do Kardec, a revista, todas as obras fundamentais e introdutórias, quantas vezes essa criatura não é enfático, é uma doutrina que você tem que. Só na introdução ao estudo da doutrina espírita, do livro dos Espíritos, meu Deus do céu, ele fala umas 10 vezes isso.
né? Se demora 10 anos para um médico, demora um cientista, não sei quantos anos, e as pessoas querem aprender o espírito só indo no centro aos domingos, recebendo passe e água benta. Gente, pelo amor de Deus, são 165 anos, essa coisa persiste. Só para, porque eu acho isso, Marisa, de uma importância tão fundamental. Mas, Então, perfeito. é responsabilidade de grupos, de liderança, de qualquer pessoa que se arvora a criar um ambiente de estudo. Eu acho que tem que ser enfático, não pode ser radical, mas ser enfático. Eu falo assim, quando eu falo, minha mulher até me critica, porque acha que eu sou muito. Não, mas a minha maneira de falar, não é forçar. A doutrina não nos força a absolutamente nada. E é a única que existe desse universo que faz isso, porque o resto não, você tem que tomar lá uma coisinha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não é o caso do espírito. Então não há excusa. Muito Marisa, bom, tá? na 780, finalizamos a 192 e a 192A. E ele pede também para 365. Eu já marquei aqui e já fui nela. Tá bom. Nilce, alguma observação? Está quietinha hoje? Não ouvi você ainda? Não, eu estou escutando vocês, está muito bom. Eu estou aqui com os meus pensamentos também, a gente vai se remetendo a situações de vivência, sabe? Por isso eu gosto desses estudos, a gente vai se remetendo, vai pensando. Ó, hoje eu estou bem introspectiva mesmo, Então tá mas bom. está muito bom. Então tá bom. Então vamos em qual, Zélia? Na 365. 365. Por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnado, são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. Interessante, né? Quer dizer, mas o mais importante é que ele avance sempre, quer dizer, e não fique estacionado, fique parado, né? Fique na inércia, sem promover o seu progresso, né? A sua evolução. É isso que é importante. Interessante, voltando à nossa realidade aqui na Europa, principalmente, eu tenho que me referir à Suíça, você vê o intelectualismo que é grande, é grande, é grande. Mas esses vícios morais se vê notoriamente, principalmente o egoísmo. Não estou uma crítica, que eu vou fazer de 15 anos que estou aqui, e eu tenho que me chamar a atenção várias vezes que eu me deixo levar. Porque a gente vai se adaptando, sabe, gente? Vai se adaptando. Quer queira ou quer não, é progresso, você vai se adaptando. Então, como se nós não abrimos também, temos um pouco atenção, nos deixamos levar pela correnteza. E vemos aqui, a Marinette, que está na Alemanha, pode até citar também o caso ou conversar sobre isso, como há pessoas intelectuais, crianças, mas falta o lado moral. Impressionante, que é notório. Eu não tenho, eu acho que, por isso que disseram uma vez, não sei se isso é verdade, como aqui é proibido, está liberado o aborto quando se tem o feto tem algum problema físico, aqui a mãe pode abortar, nem a partir dos 16 anos, é tudo muito liberal, às vezes. Você pode fazer tudo, porque é a tua vida. Inclusive a eutanásia também é permitida em casos extremos. Então, você vê que tem tantos vícios que nós falamos e, aliás, vivemos e não percebemos. O egoísmo, o próprio fumo, que aqui a população é impressionante em relação ao terceiro mundo. O você não dá
não perceber e dar o lugar aos jovens, aqui é impressionante. Os jovens não dão lugar aos idosos. Aqui tem muitos idosos, como já falei anteriormente. Os idosos ficam em pé, às vezes assim, e eles pegam o celular, assim, fingindo. E tem lugares para você, das pessoas com problemas berrinda, físicos, e não se percebe. Então, o que se nota por aqui, eu não sei, aí vem o Marinette. O egoísmo é impressionante. Não sei se tem a ver com o material, ou a parte materialística daqui, sabe, Marisa? Aí eu não tenho, sei. Tem tudo a ver, Zé. Aqui também não é diferente, tá? Apesar que o americano, ele é muito... Por exemplo, um exemplo, a minha mulher, ela se americanizou bastante. O meu filho, por contingência da própria idade, ele tem há 8 anos quando veio para cá. Ele também. E eu fico me debatendo com eles. Vocês são americanos demais. Não esqueça que você nasceu no Brasil também. A pátria onde a gente nasceu, a gente tem aquele dever de gratidão, mas não é isso o aspecto. Nasceu, desinteressa quando quem nasceu. A nossa pátria é única, é o universo. É aquela questão humanitária, humanismo, essa coisa, sabe? E esse formalismo intelectual, Zé, porque intelectualidade é a Alemanha, a Europa inteira, pô, é aquela coisa, né? O que o livro do Espírito no ar? Aquele que sabe um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de vida, já vem mais da, entendeu? Então, e nós não sabemos realmente o grau de intelectualidade de uma pessoa. Muito simples, muitas vezes, que ele pode chegar e dar aulas para a gente, de filosofia, sabe? Então, o que existe nesse mundo velho, e aqui a Europa, ou a América não se inclui, porque a América faz parte do mundo novo, é até mais radical ainda. Para mim é mais radical, porque a América é uma só. América do Norte, do Sul, Canadá ainda vamos dizer assim, está um pouco mais. Não, mas Canadá também é anglo-saxônico, como é os Estados Unidos. São países novos. Não faz parte do mundo velho. Quando se fala mundo velho, está falando da Europa, com todos esses problemas milenares, essas crises, essas guerras, esses conflitos terríveis. Então, as pessoas tendem a si, né? Mas aqui uma coisa que a cultura, obviamente, que o nível de cultura é indiscutível. Uma coisa que as pessoas terminam sendo muito, a influência é o recolhimento em si próprio, o egoísmo, mas o materialismo tem tudo a ver também, porque a pessoa começa a achar que o mundinho dela é aquilo ali, o materialismo, o excesso de materialismo. Mas o americano tem uma coisa que talvez ele supere o velho mundo aí, é do formalismo. Um formalismo exagerado, sem aquele sentimento que acompanha de alma, de coração. E as pessoas falam, por exemplo, essa questão das pessoas sentar no banco aí, aqui funciona uma beleza, é coisa difícil você ver um americano mesmo, porque aqui tem muito imigrante, muita gente, e esse pessoal lá desse mundo nosso lá, da América do Sul, tá, eles não têm essa, coitados, não tem nem essa, eles não se comportam assim, mas o americano mesmo em si, eles fazem isso mas é uma coisa muito formal, muito, não é de alma, porque ele se habitua a esse formalismo e não tem aquela característica que vem da alma. Por que o brasileiro é um povo conhecido no mundo inteiro e respeitado com essa alma boa? Porque o brasileiro tem isso, o brasileiro é da alma, o brasileiro tem outros vícios, obviamente, né? Mas tem esse aspecto. Isso é muito importante. Então, a minha crítica em relação à minha mulher e meu filho, que eles ficaram americanos demais, é sobre esse aspecto. Tudo bem, vamos ser educados, mas educação sem formalidade, educação da alma. E você, sabe? E o materialismo tem muito a ver com isso, sabe? Tem quase tudo, na verdade, né? E aí, falando da intelectualidade, nós estamos vendo aí o problema, nós estamos vivendo o conhecimento de modo geral. Aí não tem salvação da academia, sabe? Coisa que quando cheguei aqui, eu não sei se comentei que eu era advogado do Brasil. Eu comecei a fazer administração de empresa no Rio de Janeiro, queria fazer administração da fundação, não consegui. Voltei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha família foi para lá, do Nordeste, eu nasci no Nordeste, na verdade. E eu fiz direito e advoguei durante quase 20 anos. E chutei o pau da mesa, vim embora. Quando cheguei aqui, eu fiz uns cursos de inglês na Universidade da cidade de Nova York, com a Bela, tem um famoso Hunter College. Eles ofereciam
eu já tenho 70 anos. Aos 62 eu poderia ter feito curso de filosofia do Hunter College de graça. Eles ofereciam isso. Eu vou fazer filosofia para quê? Numa universidade com esse materialismo acachapante que a academia já virou coisa. Meu Jesus do céu. E aí, e daí até mais importante a gente ver isso, porque o Paulo fala, nós somos na aula de ontem, Marisa, o nosso estudo de ontem se referia muito a isso. O que nós vamos chegar para a academia e falar, esse cara aqui, eu vi aqui só um curso que eu fiz foi de inglês, eu pretendia, inclusive, adquirir a condição de advogado depois de 55 anos, já tinha 42 quando eu vim. Eu falei, eu vou perder meu tempo, vou trabalhar e só trabalhei. E outra coisa, só trabalhei em restaurante. Desde que cheguei aqui. Hoje sou aposentado, faço algum bico aqui, umas coisas para lá e para cá, mas trabalhei em restaurante 30 anos. Ah, você não pode tocar na pessoa. Eu tive problema com gerentes. Eu comecei limpando o chão, né? Quer dizer, chutei o pau da mesa, lá, botei o escritório da advocacia lá, muito bom, muito bem estruturadozinho. O meu sócio, que conheceu o Espiritismo meu intermédio, esse que é autor de 2 obras, publicadas pela FEB, inclusive. E cheguei aqui, mas aí, por isso que eu fiz alguns cursinhos em inglês, a língua e tal, e eu sempre gosto muito do público, eu gosto de trabalhar com o público, gosto de. E é aquela coisa, minha mulher mesmo, não toca nas pessoas. Como é que é a história? Não toca nas pessoas? E aí, quantas criaturas, por exemplo, pessoas no restaurante que eu trabalhei 7 anos, pessoa adulta, pessoas idosas, abraça e como eles gostam, viu? Não fazem. O teu vizinho de porta mal te cumprimenta, se cumprimentar. Mas você começa a cumprimentar ele, aí eu chego para ele e já solto o verbo. Aí o cara vira, o cara passa a te abraçar, só falta te beijar. Então não tem isso, não. Essas formalidades, esse é o materialismo, é o egoísmo, que está levando o nosso mundo a. Quer dizer, não está levando o mundo, porque o mundo não E às vezes existe. nos deixamos levar por esses hábitos, né? Vamos nos A gente não pode, adaptando e pelo isso amor se de tornam Deus. hábitos nocivos que a própria sociedade nos impõe e nos esquecemos muitas vezes das nossas origens, quer dizer, da parte latina. E o que acontece se torna um egoísmo. Aqui o perfeccionismo reina e impera. Você Sim. sabe, Suíça, é então, conhecido aqui, né? Aqui a Suíça, parte do sim. perfeccionismo. Então, conversando assim com vocês, trocando ideias, tem todo a ver só com o materialismo. E principalmente estamos nos esquecendo do lado humano, É da humanismo, né? prática. É Da humanismo. Porque a prática. gente fala Dizer, oi, como espiritismo, que você está? Tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? A gente se deixa levar. E agora, com essa parte da internet, às vezes, quando, né, vai e se deixa. Então, nada mais, nada menos, é que retornar também, pensar, sair da área do conforto, que nos deixamos levar também, que está ocorrendo. Eu digo, gente, quando eu estou falando isso, é tudo por mim, é para mim, tá? Para mim. Para mim, tudo isso que eu conversei aqui, e para aí, mim. e Sair aí, da área de Zé, conforto. Hã? e aí, Zé, entra essa questão da caridade material nesse Pois mundo, é. tanto aqui como aí, quase que não há necessidade. Tem gente que até se ofende. Meu Deus do E céu, você está na rua aqui, você vê camas, eu fico não, mas intrigado. é proibido. Aqui é Até hoje não proibido você acredito, não pedir. aceito isso, Maria. Eu falei, meu Deus do céu, É. quantas pessoas E falam para mim, aqui é para proibido caminhar, você ter quantas pedinte. pessoas no Brasil, em qualquer parte do Brasil, adoraria ter um móvel esse troço jogado aqui. Pois é. Esse é um excesso de materialismo. Então, essas É. coisas, você não pode nunca aceitar isso. Eu jamais vou aceitar. Eu não vou mudar. Porque também nem é aquela coisa. Mas aí é a necessidade desse lado humanístico, e aí não precisa ser espírita, espiritualista, não interessa o que você é. Você nem falar em Deus. Não, ou eventualmente você vai ser levado a isso se for necessário. Mas esse lado humanista, a carência é 10 vezes maior do que a carência da miséria, da pobreza de quem vive numa É lá América do Central, latino. É sabe? o que eu E eu vejo. adoro É o que eu fazer isso. Eu sinto. saio na rua, eu saio para caminhar com minha mulher. Quando eu vou para a Itália, Marisa, e aliás, às vezes que você está falando aí, você vê muito bem isso aí, você ir lá para o norte da Itália, para o sul Tirol lá. Vai lá para Bolzano, que você tem parte alemã, prussiana, Legal.
Depois o italiano, você vê a diferença. O italiano é igual é brasileiro. O italiano adora. Latino. Italiano, você chega lá, se você chegar lá e dar uma de americano, você está enrolado, né? Maria sabe disso, né? Mas esse aqui Opa, tem isso. Meu colega de tênis, eu jogo tênis, é um italiano de 77 anos, um velhinho, e a gente se conheceu assim, de uma forma mais inusitada, mas é da nossa alma. Agora, a gente tem que manter isso, perder nem se fala. Isso que é a verdadeira caridade, né? Essa é a verdadeira. exatamente. Nada que Exato, está sobrando no seu bolso, na sua casa, isso é o mínimo possível. exatamente, E aí até exatamente. a sopa entra nisso. Se não tiver esse aspecto aí, entra naquela mesmice de sempre, perde o valor, gente. Verdade. Marizinha, me perdi. Aqui terminou o 365? Por favor, desculpa. Seria cinco, Me sim, perdi. né? Vou ler novamente Terminamos? só para a resposta. É Por que o favor, espírito. porque. Tá. Então, a pergunta: por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnado, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar na ciência, no outro em moralidade. Bom, então finalizamos esse aqui, né? Sim, Retornaremos, então, na próxima semana para a Marcha do Progresso. Deixa eu ver, peraí, gente. Paramos aqui, então, continuaremos no 780. 780A, Marizinha? Não, aqui. isso. Paramos aqui, porque fomos aqui. Aí, Então, a isso. próxima semana continuaremos 780A. Podemos terminar rapidinho? O que você acha? Sim, Sim, para mim Porque também. faz parte, tá né? bom. Então, vamos lá. Então, 780A, né? Isso? Isso. Ah. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dado a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Fechou com chave. Fechou. Se vocês me permitirem, eu tenho muito problema ainda sobre essas coisas, vocês sabem que sou uma aprendiz, esse negócio de bem e mal, de castigo e de recompensa. Aí eu fui entender o que ele quis dizer sobre esse bem e do mal. E a complementação eu fui buscar na Gênesis capítulo 3, o bem e o mal, e tem 4 no primeiro parágrafo da página 190, ou da página 94 da FEAL. Olha que interessante. O homem cujas faculdades. Peraí, deixa eu compartilhar. Peraí, eu estou sendo egoísta, bicho, que coisa mais feia. Só quero para mim, é? Não, gente, desculpa. É porque eu me perco. Vocês estão vendo? Ou vai estar entrando? Está Sim, entrando. Aí. Ah, então sim. tá. Item 4. Capítulo 3, o bem e o mal. O homem cujas faculdades são limitadas não pode compreender todos, nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas do ponto de vista de sua personalidade. Olha aí, que havíamos comentado o tempo todo. Dos interesses e das convenções artificiais que criou para si mesmo, não pertencentes à ordem da natureza. E o que nós falamos o tempo todo aqui, gente, sobre os interesses pessoais, sobre as convenções que nos O deixamos Antônio levar. acabou de falar da formalidade, né? De fazer pela formalidade. Exatamente! Porque um dos nossos maiores, problemas nós temos de tudo que é ordem, mas o orgulho, eu acho que vem à frente de todos. Lá, lá. E Isso. aí ninguém escapa disso, né? E Mas aí, aceitar, hein? nesse Aceitar ambiente, isso, né?
nesse ambiente, por exemplo, o orgulho do conhecimento que você não tem. Meu Jesus, pode ter uma coisa mais estúpida do que essa? E a pessoa que acha que sabe alguma coisa, mesmo que seja pouco, ter essa consciência de que ele sabe, já é fechar a porta para o conhecimento. Não sabemos Claro. nada, nós somos burros e ignorantes, mesmo como disse o Paulo. Melhor assumir isso. Aí, É, e o grande filósofo, né? Quer dizer, na verdade, as pessoas até tiram usa essa frase do Sócrates, essa frase do Conhece-te a ti mesmo, que não é dele, estava lá no portal de Adelfo, né, da Adelphi lá, mas toda a hermenêutica socrática em função do quê? De que ele não sabia nada. E por isso ele foi dito pela Pitonisa lá de ser o homem mais sábio que ele era o único que reconhecia que não sabia. Ele vivia aquele aí num mundo pior que o nosso, quiçá. Bom, E é engraçado então isso aqui. Uma coisa que é engraçada, eu me reporto, desculpa, Zé, eu me reporto a uma palestra do Herculano, ele falando, o Herculano tem umas palestras que ele fez, eu estou até digitando algumas que nunca foi publicada e tal, e ele se refere ao grego. E eu moro aqui numa comunidade grega, foi fundada por grego, tem muito grego, entendeu? E aí a gente fala da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, os filósofos, aquele tempo, todo tempo do conhecimento, intelectual, influência no mundo inteiro, em todo aspecto que você possa imaginar. Aí a gente chega aqui, e eu achava legal que minha irmã tinha amor, que o cara era piloto e ela já morava aqui, né? Quer dizer, falei, pô, que negócio chique, a menina tem um namorado que é grego e ainda fica voajando de avião com ele para cima. Então eu tinha assim a noção do grego, sabe, um povo assim, ó, extremamente refinado, ignorância da minha parte, né? Logicamente, né? Aí cheguei aqui, o grego é barulhento, o grego é um negócio de louco. Mas aí o Herculano Pires explicando nessa palestra dele, a Grécia desse período aí, dessa legião de pessoas que foi, aí como é que fala, as comutações das grupos, como é que é o termo disso no Espiritismo? Essas etnias? Etnias que não chegaram, etnias, que esses reencarnaram? espíritos que vêm Migrações, nos ajudar, migrações de Migrações. espírito, Falei, bom, aí e ele explica isso de uma forma tão assim, quer dizer, o grego de hoje, de modo geral, olha, mas eu acho que não tem nem exceção, a não ser que aqueles que vivam lá no anonimato que você nem conheça, não tem nada a ver com o grego desse período áureo, jamais. não tem nada a ver, né? Nada a ver. Nada, absolutamente nada. Gente, eu peço desculpas que eu Não, pensei isso, né? que eu pensei que tivesse fechado, mas não. Ficou a 780p, então, para a próxima A e semana, B, porque tem a 365, a observação, 365, teremos que retornar, e a 751, por favor, me desculpem. Pensei que Não eu imagina. estou precisando de outro óculos, certo? Então, alguma coisa mais para fechar, para terminarmos? Passamos já 4 minutos. você falou que a B era complemento? Eu até li sobre Porque essa, a 700, eu pensei que tivesse terminado essa indicação entendi. aqui, ó, mas Então, vamos não. continuar ainda nessa Com a fase. 300, continuar com a 780b. Sorry. Não, isso é absoluto, claro. Bom, Bueno. Mamma mia. Bom, então vamos finalizar aqui o nosso estudo, vamos parar a nossa gravação. Marizinha, merci beaucoup. imagina, eu que agradeço. Então, gente, muito obrigada. Até a próxima semana. Um beijo no coração. Nós aqui agradecendo pelo espaço. Obrigado, Marisa, pelo estudo. Muito bom. Imagina. Até que um dia eu privilegiei o seu estudo, faz dia que eu estou querendo, mas eu tenho essa coisa. Por isso que eu estou aqui entre. Eu Bom, estou vou aqui entre Imagina, terminar, viu, segunda e gente, a quarta. gravação. Vou parar, tá? Tchau, gente. Tá. Até a próxima.